Gente, eu ainda tô com aquele problema do que eu não consigo fazer não consigo ainda compartilhar a tela com vocês sem ser com tudo, né, não ser só uma aba. Então, se precisarem, me dá um avisinho que vocês estão falando comigo no chat, porque senão eu não consigo ver, tá? As aulas dessa semana, a gente vai falar sobre leis ponderais e cálculo estequiométrico. Só que o cálculo estequiométrico é um pouco mais puxado, então eu resolvi separar entre balanceamento e leis ponderais hoje e cálculo estequiométrico amanhã, porque aí a gente se dedica a aula inteira só com isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender, na verdade, antes da gente iniciar qualquer outra matéria, na verdade, a gente precisa entender o balanceamento das equações químicas. Tá? Então, a gente sabe que a equação química ela é a representação da reação que está acontecendo. Então, a gente tem os reagentes, né, que pode ser um, dois ou mais, todos antes da seta, né? E depois da seta, nós temos os produtos, né? Que podem ser um, dois ou mais, né? Então, a gente tem deste lado reagentes, e desse a gente tem os produtos. Os reagentes, numa reação química, sempre serão consumidos. Então, a gente sempre tem, ao final da reação química, a gente tem a redução, né, dos reagentes, uma vez que eles foram consumidos para que os produtos sejam formados. Então, ao final da reação, a gente tem uma quantidade maior de produto do que a gente tinha inicialmente, certo? Então, graficamente, o que que nós temos? Se a gente for pensar em quantidade por tempo, a gente tem os reagentes começando aqui em cima e ao final da reação abaixando, né? Tipo, ao longo da reação diminui a quantidade, enquanto que os produtos eles começam aqui embaixo e ao final da reação eles aumentam, né? Então, aqui reagente, produto. Porém, a gente precisa lembrar sempre que existe aquela frase que, caso vocês não conheçam, a gente vai estudar bastante ela hoje, que é a frase do Lavoisier, considerado o pai da química, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o que ele quis dizer com isso? Isso foi o princípio da lei de conservação de massa, né? Então, eu não posso ter, por exemplo, nos meus produtos, elementos que não estejam representados, né? Elementos que não foram colocados nos meus reagentes. Não vai brotar do nada. A gente misturar dois elementos, sei lá, ou a gente misturar o sódio com o cloro, a gente não vai ter a formação, sei lá, do ferro. A gente vai ter sódio e cloro no final, que aí, no caso, seria cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, né? Então, a gente tem que entender muito bem isso. Por quê? Porque muitas vezes as reações químicas. Deixa eu só apagar isso daqui para explicar o meu raciocínio aqui, talvez faça mais sentido eu fazer junto com vocês. Na hora de fazer a minha equação química, o que eu tenho que considerar? O número de átomos de cada elemento que eu tenho envolvido na minha reação, né? Então, vejam aqui. Aqui a gente tem carbonato de sódio, temos ácido clorídrico nos reagentes, formando cloreto de sódio e ácido carbônico, tá? Então, veja aqui.
Analisando aqui nos reagentes, vou colocar aqui, nos reagentes e produtos. Pensando em elemento e quantidade, o que a gente vai ter? Nós temos Na2, portanto, eu tenho 2 átomos de sódio, correto? Então, eu tenho sódio. E aqui eu tenho 2 átomos de sódio. Eu tenho o carbono, que como não tem nenhum índice aqui embaixo, então aqui em é 1. Eu tenho o carbono e ele tem um átomo só. E eu tenho o oxigênio, no qual eu tenho 3. Deixa eu apagar esse gráfico aqui para poder continuar escrevendo. Ai. Peraí, rapidinho. Pode manter, mas deixa eu... Então, o que eu vou ter? Agora, eu tenho o hidrogênio. E eu tenho só 1. E o cloro, eu tenho 1, certo? Isso por enquanto. Agora, nos produtos, eu tenho sódio de novo, né? Afinal, eu tenho que... Todos os elementos que eu tenho nos reagentes, eu preciso tê-los nos produtos. Só que veja que aqui eu tenho sódio e ele tem o índice 1. Já deu diferença na quantidade, né? Ó, aqui antes eu tinha sódio 2... Gente, só um minuto que tô me ligando. Mãe, eu tô dando aula. Sódio eu tenho 1. Cloro eu tenho 1. Hidrogênio. Deixa eu colocar na... Perdão, deixa eu colocar na ordem, né? Porque senão não fica tão legal. Então, carbono, que é o nosso segundo ali, eu tenho 1. Oxigênio, eu tenho 3. Hidrogênio, eu tenho 2. E cloro, eu tenho 1. Veja que o sódio e o hidrogênio estão em quantidades diferentes, né, do reagente para os produtos. E isso não pode. A mesma quantidade que eu tenho nos reagentes, eu preciso ter nos produtos, tá? Então, o que eu faço? Eu não mexo nos índices, que são os números que vêm depois de cada um dos elementos, tá? Deixa eu escrever aqui, porque aqui eu consigo escrever embaixo do jeito que deve ser. Tá? Eu não consigo mexer nos índices, porque se eu mexo nesses índices, eu tenho a formação de novas substâncias, tá? Mas eu posso mexer na quantidade, né, na proporção que eu coloco cada um deles, correto? Então, o que eu tenho? Ó, se eu tenho sódio 2 aqui e eu tenho apenas um sódio aqui, que número eu coloco aqui na frente que multiplicado por 1 vira 2? Aqui, nesse caso, é o próprio 2, né? Só que esse 2 ele é válido para a molécula inteira. Então, é para o sódio e também é para o cloro. Então, agora, o meu cloro aqui do reagente deixou de ser 1, ele passa a ser 2. Só que como ele passou a ser 2, aqui ele entrou em diferença. Então, eu também vou ter que arrumar do lado dos reagentes agora. Então, vamos lá. Se aqui passou a ser 2 e aqui está 1, vamos ver. Que número eu coloco aqui na frente, que multiplicado por 1 cloro me dê 2 cloros, né? Então, é o número 2. E aí, ele, mais uma vez, ele passa a valer tanto para o hidrogênio quanto para o cloro. Então, meu hidrogênio aqui nos meus reagentes deixa de ser 1 e passa a ser 2.
certo? Aqui o meu sódio eu também já arrumei. E o meu cloro eu acabei de arrumar. Agora veja, comparando a tabela dos reagentes com a tabela dos produtos, eu tenho 2 sódios antes, 2 sódios depois, está correto? 2 carbonos antes, desculpa, 1 carbono antes, 1 carbono depois, ok. Oxigênio, eu tenho 3 antes e 3 depois, ok, está correto. Hidrogênio, eu tenho 2. Aqui agora eu também tenho 2. Cloro, fiquei com 2 e tenho 2 depois. Então veja que agora eu tenho a mesma quantidade de elementos, né, antes e depois da reação, né, nos reagentes e nos produtos. Para esses outros para essas outras substâncias que participam da reação e que eu não coloquei nada na frente, quer dizer que ele tem o coeficiente 1, tá? Porque esse 1 vai estar multiplicando aqui, vai estar multiplicando aqui, vai estar multiplicando aqui. Esse 1 multiplica o hidrogênio, o carbono e o oxigênio, tá? Esses números que eu coloquei são chamados de coeficientes. Até aqui tá tudo bem? Sim. Sim, tranquilo? Sim, até que sim. Tudo bem. Aí, como que a gente vai fazer esse balanceamento? Sempre dessa forma que eu mostrei para vocês. Precisa fazer essa tabela toda vez? Não, mas essa tabela ela ajuda para quando vocês estiverem começando, né? Porque aí não passa nenhum elemento batido. Aí, quais que são as regras? Você pode começar por qualquer qualquer elemento, tanto no reagente quanto nos produtos, tá? Só que facilita se você começar pelos átomos que se repetem menos na reação. Então, vejam aqui. Cadê minha borrachinha? Rapidinho. O sódio. Aqui não vai ser um exemplo tão bom. Mas o sódio aparece uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos. Todos aqui aparecem uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos. Porém, sempre deixem os átomos de hidrogênio e oxigênio por último, porque normalmente eles aparecem com mais frequência, tá? E muitas vezes, ao final da reação, quando você arruma só os que aparecem apenas uma vez, né, nos reagentes e uma vez nos produtos, o hidrogênio e o oxigênio acabam se arrumando sozinho. Então, deixem eles por últimos, tá? Priorizem os átomos que não se repetem. Por exemplo, vejam aqui. Esse daqui é pra gente fazer agora juntos, tá? Para vocês praticarem. Depois eu vou passar uma lista de exercícios sobre isso para vocês fazerem em casa. Então, veja comigo. Quando eu digo para vocês priorizarem os elementos que não se repetem, eu estou falando, por exemplo, desse terceiro exemplo aqui. Veja, eu tenho o bário, que aparece uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos. O oxigênio ele aparece 2 vezes nos reagentes e 3 vezes nos produtos. O nitrogênio aparece uma vez nos reagentes e uma nos produtos. E o hidrogênio aparece uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos. Então, se eu fosse começar por qualquer um deles, eu começaria muito provavelmente pelo bário e deixaria o oxigênio para o final, porque ele se repete durante a reação, né? Quando eu digo se repete no mesmo grupo, o grupo de reagente e o grupo de produto, tá? Porque se repetir na equação inteira vai mesmo,
uma vez que a gente tem que ter os mesmos átomos que a gente tinha antes, a gente tem que ter depois. Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer a tabela para que fique mais fácil de vocês acompanharem o raciocínio, mas lembrando que ela é opcional. Então, a gente tem nos reagentes e nos produtos o elemento e a quantidade. O elemento e a quantidade. O bário. Eu tenho um bário nos reagentes. Então, elemento, bário. Quantidade, um átomo de bário. Oxigênio. Oxigênio eu tenho 4 aqui, correto? Com mais 3 aqui, totalizando 7 nos reagentes. Enquanto que nos produtos, veja que aqui eu tenho parênteses. Esse 2, ele multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Portanto, ele multiplica o nitrogênio e ele multiplica o oxigênio. Então, 2 vezes os 3 átomos de oxigênio me dá 6, né? 3 vezes 2 dá 6. Com mais 2 aqui, 8. Com mais 2 aqui, eu tenho 10. Portanto, eu tenho oxigênio, eu tenho 10 nos produtos. Esqueci de colocar o bário. Bário eu tenho 1 nos produtos apenas. Próximo, eu tenho o hidrogênio. Eu tenho um hidrogênio nos reagentes e eu tenho 2 nos produtos. E por fim, a gente tem o nitrogênio. O nitrogênio, eu tenho um nitrogênio nos reagentes, enquanto nos produtos, esse 2 multiplica o nitrogênio também. E aqui é como se fosse N1, né? Se não aparece nada, é porque o índice é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, correto? Então, aqui nos produtos, eu tenho 2 nitrogênios. Então, eu preciso arrumar para que essa quantidade fique igual. Lembrando que é melhor que eu deixe os átomos de hidrogênio e oxigênio para o final. Portanto, eu vou começar... O bário eu não preciso arrumar porque ele já está correto, né? Então, eu vou arrumar o nitrogênio primeiro, né? Uma vez que o bário já está correto aqui. Então, o nitrogênio, eu tenho um nitrogênio aqui e 2 para cá. Portanto, que número que eu vou colocar aqui no meu coeficiente para que eu tenha 2 nitrogênios, né? Um número que multiplicado por 1 dê 2, que no caso é 2. Só que agora, o que aconteceu? O meu hidrogênio também acaba sendo multiplicado por esse coeficiente, né? Então, aqui eu já tenho 2 hidrogênios. Veja que aqui já arrumou, sem eu ter começado por ele, né? Esse 2 vale para o hidrogênio, para o nitrogênio e para o oxigênio. O oxigênio aqui eu tenho 3 vezes 2, eu passo a ter 6, né? 6 que com 4 deste lado me dá 10, correto? Então, eu deixo de ter um nitrogênio para ter 2. Professora, mas por que 10? Se é multiplicação. 2 vezes 3, correto? Dá 6. Dá 6. Opa, 3. Dá 6. E eu tenho 4 desse... Eu ainda tenho 4 do BA4, certo? 6. Mais 4 dá? Ah, tá. Eu pensei que você tinha tirado. Não. E aí aqui eu passo a ter 10. Veja que indo arrumar apenas o nitrogênio, eu acabei já arrumando todos os que eu precisava, né? Veja,
um bário, 10 oxigênio, 10 oxigênio, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Aí os meus coeficientes da minha reação ficaram... Opa, acabei pagando 2 junto. Ficou 1, 2, 1, 1, 1. Correto? Tranquilo? Até aqui? Sim. Se numa equação, se num exercício, por exemplo, eles te dão uma reação e eles te pedem para você falar sobre os coeficientes, para você dar apenas os coeficientes de balanceamento da reação, você precisa, mesmo que você não tenha colocado nada na frente, você precisa lembrar que aqui é 1. E aí, na hora de escrever, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 substâncias que estão envolvidas na minha reação química, eu preciso ter 5 coeficientes. Então, como ficaria para eu dar apenas o coeficiente dessa reação que a gente acabou de fazer? Os coeficientes de balanceamento ficariam, e aí eu tenho que colocar na ordem. 1, separo por ponto e vírgula, porque eu posso ter número quebrado, tá? Não é comum, mas eu posso. Então, para não confundir com o número que possui casa decimal, eu coloco ponto e vírgula. 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula. Certo? Até aqui tudo bem, tranquilo. Sim. Tá, então vamos fazer esses outros 2 para vocês pegarem a prática. Agora, eu não vou usar a tabela. Vê se vocês conseguem me acompanhar sem a tabela, senão eu faço também, tá? Mas vamos tentar praticar aqui. Nos meus reagentes, eu tenho alumínio 2, oxigênio 3, hidrogênio 1, cloro 1. O alumínio no meu produto, ele só tem 1. E aqui eu tenho 2. Portanto, eu preciso colocar que número aqui para que eles se igualem? Coeficiente 2, correto? Depois eu vou arrumar, sempre lembrando que a gente precisa deixar hidrogênio e oxigênio para o final. Então, eu tenho cloro aqui. O cloro eu só tenho 1. Mas eu coloquei nos produtos, eu tinha 3 e eu coloquei esse coeficiente 2. Portanto, ele está multiplicando de tal forma que agora eu possuo 6 átomos de cloro nos meus produtos. Portanto, eu preciso colocar o 6 aqui no coeficiente, porque aí multiplicado com o cloro que eu já tinha, passa a ter 6 também. Aí depois eu vou fazer o quê? Vou igualar o hidrogênio, né? Sempre essa ordem. Hidrogênio e, por último, o oxigênio. Eu tenho 6 hidrogênios aqui e eu tenho 2 nos meus produtos. Então, que número que multiplicado por 2 dá 6? Número 3, certo? Aí agora, vamos ver quantos oxigênios eu tenho. Eu tenho 3 aqui e eu tenho 1 que está multiplicado pelo meu coeficiente 3. Então, eu já arrumei, né? Então, meu coeficiente ficou 1, 6, 2 e 3. Certo? Tranquilo? Sim. Mas, professora, por que você, quando chegou nesse número 3, não precisou multiplicar? Multiplicar por quem? Não entendi Esse essa pergunta. 3 por 3, sei lá. Terminou a conta ali. Porque, olha só, quantos oxigênios eu tenho no meu produto, no meu reagente, perdão? 2.
no oxigênio, no produto. No 3. produto não, perdão, no reagente. Eu tenho 3, certo? Certo. E aqui eu tinha 2. eu tinha 1, Ah, tá. porque é o número que está na frente, tá? Certo. Então, o 3 vezes 1 me dá 3, né? Porque esse 3 de coeficiente vale tanto para o oxigênio quanto para o hidrogênio, né? Então, quando eu coloquei o 3 aqui para igualar o hidrogênio, automaticamente eu já igualei o oxigênio. Por isso que a gente faz, por último, o oxigênio e como penúltimo o hidrogênio. Porque deixando eles para o final, a gente muito provavelmente não vai ter que mexer tanto neles. Se eu começar por eles, eu vou ter que mexer tanto que é capaz de eu errar. Entendeu? Certo. O oxigênio e o hidrogênio nunca vai ter número grande, nenhuma desses cálculos, tipo 6, 7 para cima. Sempre Não, vai ser pode ter. Ah, Não é comum, mas pode ter, ó, porque até aqui, ó, veja só, eu tenho 6, eu coloquei um coeficiente 6 para multiplicar o hidrogênio aqui, né? Porque eu tinha certo. colocado um 3 aqui, e aí eu precisei colocar um 6 aqui para igualar, né? Porque esse 3 multiplica esse 2 também. Então, às vezes, aparece sim coeficiente grande. Tá? Beleza. Vamos fazer esse último aqui para a gente poder seguir com a nossa aula. A gente tem enxofre, a gente tem 1, oxigênio, a gente tem 2. Somado com esse 1 oxigênio aqui, nós temos 3 oxigênios, portanto, nos reagentes. Sódio eu tenho 1 e hidrogênio eu tenho 1. Enquanto nos meus produtos eu tenho 2 sódios, 1 enxofre, 3 oxigênios, que somado com oxigênio aqui da água me dá 4 oxigênios, e 2 átomos de hidrogênio, né? Então, eu não preciso mexer no enxofre, porque enxofre eu tenho 1 nos reagentes e 1 nos produtos. Então, eu vou seguir para o sódio, né? O sódio aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Portanto, o meu coeficiente para que eu tenha 2 sódios do lado dos reagentes vai ser o 2. Porque 2 vezes 1 dá 2, né? Aí eu vou arrumar quem? O hidrogênio. O hidrogênio aqui eu tenho 2. Só que esse coeficiente que eu acabei de colocar para arrumar o sódio também está multiplicando não somente o sódio, como o hidrogênio e o oxigênio, né? Então eu tenho 2 hidrogênios aqui, só que esse 2 também está multiplicando o hidrogênio. Portanto, o hidrogênio já está correto, né? E aí, por final, eu tenho que avaliar o oxigênio. Oxigênio eu tenho 2 aqui do meu SO2, mais 2 provenientes desse coeficiente que eu acabei de adicionar, que também está multiplicando aqui. Então, eu tenho 2 com 2, dá 4 oxigênios no meu reagente. E no meu produto eu tenho 3 com 1, também dá 4. Portanto, o meu coeficiente ficou 1, 2, 1 e 1. Por isso que a gente sempre começa pelos outros e não pelo hidrogênio e o oxigênio, porque viram que eu já arrumei logo de cara. Logo de cara não, perdão. Eu arrumei arrumando os outros que se repetiam menos. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim, até que sim. Beleza. Aí agora a gente entra em leis ponderadas. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no chat, só. Ai, não consegui nem despedir da Leila. Poxa. Mais alguma coisa? Acho que não, né? E aí agora a gente entra em leis ponderais, tá? As leis ponderais, elas explicam pra gente como que acontece a questão da conservação de massa, né? E o comportamento dentro da reação química, né? Então, a gente tem como a primeira lei ponderal sendo justamente a questão da conservação da massa, que foi o que eu citei para vocês, né? Que na natureza nada se
cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Ou seja, a massa, ela sempre permanece constante, tanto no reagente quanto nos produtos. Por isso que a gente faz esse balanceamento, né? Porque antes, em fazer alguma reação, por exemplo, que liberasse que liberasse gás, né? E aí eles pesavam os reagentes antes e depois ia pesar os reagentes depois, e obviamente o peso estava menor. Mas se a massa é conservada, por que a massa deu menor? Justamente porque eles não consideravam no gás que era liberado durante a reação. E esse gás também tinha massa, né? Então, quando se descobriram que há uma constância, né, foi quando eles, né, os cientistas compreenderam a questão da conservação de massa. Então, a massa dos reagentes, ela deve ser sempre igual à dos produtos. E como que eu posso ver isso? Olha só, se a gente tem, eu não vou nem utilizar a conta aqui, tá, gente? Para ficar mais fácil. Se a gente tem o mesmo número de átomos de elementos iguais nos reagentes, depois do balanceamento, a gente também tem o mesmo número de átomos iguais dos produtos, independente de quais sejam as massas de cada um dos meus elementos, somando a massa de cada um dos meus elementos, multiplicando pela quantidade de átomos que eu tenho de cada uma, naturalmente eu vou ter a massa do reagente igual à massa do produto, certo? Certo. Certo? Deixa eu fazer um exemplo aqui bem basicão com vocês. Reação de formação da água. Eu tenho 2 hidrogênios, só que aqui eu tenho 2 oxigênios, então eu preciso colocar um 2 aqui na frente, certo? Só que aí agora eu fiquei com 4 hidrogênios para só 2 hidrogênios, então eu vou colocar um 2 aqui também. Aí agora eu tenho 2 vezes 2 dá 4, 4 desse lado, 2 oxigênios e 2 oxigênios. Balancei a equação de formação da água. O hidrogênio pesa 1, o oxigênio pesa 16. Então, se eu tenho 4 hidrogênios no meu produto, eu tenho hidrogênio vezes 4. 1 vezes 4 dá 4. Oxigênio vale 2. Oxigênio vale 16, né? Tem peso atômico como 16. Então, eu tenho oxigênio vezes 2. 16 vezes 2 dá 32. Aqui, somando esses dois, né? Somando as massas dos meus reagentes. Eu tenho 4 mais 32, eu tenho 36 de massa do reagente. Já nos meus produtos, eu tenho 2 vezes 2, que dá 4. Então, eu tenho hidrogênio vezes 4, que dá 4, uma vez que o hidrogênio tem peso atômico 1. E 2 vezes 16, né? Que aí me dá 32. 4 mais 32 também dá 36. Então, no meu produto, eu também tenho a massa como 36, tá? Então, uma vez que você conseguiu fazer o balanceamento, automaticamente você já tem as massas igualadas, tudo bem? Fora isso, a segunda lei fala justamente das proporções constantes ou proporções definidas, né? Que a gente chama de lei de Proust, tá? Precisa decorar esse nome? Não, não precisa não. Só lembra o que ela representa. É que para cada reação química para a formação de um composto,
ela sempre vai ter a mesma proporção constante. Por exemplo, vamos esquecer que a gente está falando de química agora. Vamos falar em bolo. Para eu fazer um bolo, eu preciso de 3 ovos. Para fazer 2, eu preciso de 6. Para fazer 3, eu preciso de 9. E assim sucessivamente, não é? Então, aqui, para fazer a água, eu preciso de 4 átomos. Eu preciso de 2 moléculas de H2, de gás hidrogênio. Para fazer isso, essa proporção de 2 moléculas de hidrogênio me dá 2 moléculas de água. Então, para fazer 4 moléculas de água, eu vou precisar de 4 moléculas de hidrogênio. Se eu for fazer 16 moléculas de água, eu vou precisar de 16 moléculas de hidrogênio, H2, certo? Então, essa proporção, ela sempre vai ser a mesma. Tal qual, aqui, ó, eu coloquei a reação que a gente acabou de ver, né, da formação da água, só que ao invés de colocar 2, 1, 2, eu coloquei 1 meio 1, por quê? 2, 1, 2. Se eu dividir isso daqui pela metade, eu ainda tenho 1 meio e 1. Veja que a proporção é a mesma, né? Para eu formar uma molécula de água, ao invés de formar 2, que foi o exemplo do slide anterior, né? Se eu coloco isso em massa, a gente tem o hidrogênio tem massa atômica igual a 1, só que como a molécula dele é H2, então eu tenho 2 átomos de hidrogênio, portanto eu tenho massa igual a 2. O oxigênio ele vale 16, só que aqui tem um 2, né? Então seria 32. Só que aqui na frente eu tenho meio, e então no caso eu teria 36 vezes meio, que volta, 32 vezes meio, que volta a ser 16. Então eu tenho massa igual a 16, formando a molécula de água, que tem massa igual a 18, né? Se ao invés de eu trabalhar com os coeficientes de balanceamento e passar a trabalhar com massa, eu tenho que seguir obrigatoriamente a mesma proporção. Então, veja, aqui para eu formar 3,6 gramas de água, eu vou precisar de 0,4 gramas de hidrogênio e 3,2 gramas de oxigênio, né? O que eu quero dizer com isso? É que para eu formar, para mesmas reações, para a formação de mesmos produtos, né? A gente sempre vai ter a mesma proporção, independente se eu quero fazer uma quantidade maior ou uma quantidade menor. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. E aí, essa segunda lei, né, que é da proporção constante, ela ainda fala sobre a proporção dos átomos numa mesma molécula, tá? Então, veja só, a gente tem a água pesando 18 gramas, né? E isso, quando eu digo que ela pesa 18 gramas, é quando eu falo de 1 mol de água, tá? Isso daqui a gente vai ver amanhã, então não se assusta, tá? A gente já... Amanhã vocês já vão entender. Mas 1 mol de água, ele significa 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Quer dizer que porque o peso que a gente tem é o peso atômico, né? Quanto que eu preciso para eu sair do peso atômico que é em unidade de U, que a gente chama, né? Tantas unidades, né? O peso atômico.
de U para gramas, que é o que a gente utiliza como grandeza para massa, né? A gente precisa desse numerinho aqui, que foi chamado de mol, tá? Então, 1 mol de água pesa 16 gramas. O hidrogênio pesa 1 grama. Só que no hidrogênio, a gente tem... Desculpa, na água a gente tem 2 hidrogênios. Então, quanto que representa em porcentagem a massa do hidrogênio em relação à massa total da água? A gente tem, por exemplo, que 18 gramas totais da água representa 100% de sua massa, enquanto os 2 gramas de hidrogênio representam X. Quando a gente faz essa regra de 3, a gente tem que X vale 11,1%. Então, você pode pegar uma gota de água ou um balde inteiro de água, que a razão entre a massa do hidrogênio para a massa total de água vai ser sempre 11,1. Tudo bem? Pra mim tá ok. Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui. Acho que não. Por fim, a gente tem as leis das proporções múltiplas, né? Que é a lei de Dalton, que diz o seguinte: a massa fixa de um dos elementos se combina com massas diferentes de um segundo elemento, formando compostos diferentes. Por exemplo, se eu tenho um carbono para meio oxigênio, eu vou formar uma molécula de monóxido de carbono. Só que se eu pego e aumento apenas a quantidade de oxigênio, ó, de meio, eu passei para 1, ao invés de ter a formação do monóxido de carbono, eu tenho a formação do dióxido de carbono, né? Então, eu formei moléculas e, portanto, substâncias diferentes, né? Antes a gente tinha o carbono fazendo essa ligação, é uma molécula, para a gente ter o carbono fazendo 2 ligações duplas. Então, eu tenho uma formação de uma molécula totalmente diferente, né? Então, veja aqui, na primeira reação, a gente tem uma proporção de 1 para 1, né? Porque pensando que aqui a gente tem meio e aqui a gente tem 2, 2 vezes meio dá 1. Então, é como se eu tivesse uma proporção de 1 átomo de carbono para 1 átomo de oxigênio para formar uma molécula de monóxido de carbono. Só que se na segunda reação, eu mantive a quantidade de carbono, mas eu dobrei a proporção de oxigênio. Então, a minha proporção ficou 1 átomo de carbono para 2 átomos de oxigênios. E aí a gente tem a formação do dióxido de carbono. Então, veja, quando eu aumento, né, aumento ou diminuo, né? Tem a variação ali. Proporcional, eu tenho a formação sempre do mesmo... formação do mesmo produto. Mas se eu tenho vou escrever como variação, tá? A variação de apenas 1, e aqui vocês entendam esse 1 como eu não ter mexido em todos, né? Porque vamos supor que eu tenho 4 reagentes. Eu poderia ter aumentado só 3, variado 3 e deixado apenas 1 constante,
quanto eu poderia ter variado apenas um e deixado todo o resto constante. Então, é a variação de... É quando eu não vario todos, tá? Proporcionalmente. Eu vario apenas alguns. Eu tenho a formação de produtos diferentes. Tudo bem até aqui? Sim, professora, eu não sei as outras pessoas. Vocês ainda estão comigo? Ai, obrigada. Ai, eu fico muito feliz. Que essas horas da noite e você tendo aula de Aliás, química, né? Eu sei que é puxado. você está linda na sua foto de perfil. Muito obrigada. Ô, gente, então como a gente só tem mais 10 minutos, eu não vou adentrar no próximo conteúdo, vou deixar para fazer amanhã, porque senão a gente entra num conteúdo que é puxado, que demanda tempo, a gente não tem tanto tempo assim, e aí só vai bugar a cabeça de vocês. Então, a gente para por aqui o conteúdo, amanhã a gente faz só cálculo estequiométrico, eu ensino direitinho o que é esse número de mols que eu citei agora, e aí já vou finalizar aqui, colocar no nosso drive, no nosso sistema essa aula, e vou mandar no nosso grupo uma lista de exercício, tá? Beleza. Não precisa correr para fazer hoje, tá? Mas à medida que forem fazendo, se quiserem, pode ir mandando ali no grupo, que aí eu já vou corrigindo, já vou dando alguns toques, vou falar só das leis ponderais e balanceamento, que foi o que a gente falou hoje. Tá? Tudo bem? Ok. Então, beleza. Então, gente, por hoje é só, tá? Aproveitem que hoje foi mais leve, porque aí vocês não irão me odiar tanto assim amanhã, porque amanhã vai ser pesadinho. De boas, professora. Faz parte. Então, meus amores, um beijo, boa noite e até amanhã. Beijos, boa noite. Obrigada. Imagina.